Bom dia, pessoal. O assunto hoje é um assunto importante. Ele vai tratar das vigas Gerber. As vigas Gerber são instrumentos muito importantes na construção de pontes e viadutos. As pré-moldadas em geral também fazem uso dos seus conceitos. Como motivação, né? Aulas eu gosto de trazer alguns exemplos práticos, né? Então, sobretudo da construção de pontes. Esse uso foi bastante difundido, né? Só fazendo uma pequena referência, o Gerber era um engenheiro alemão que desenvolveu a técnica, tá? Por isso que ela leva esse nome, tipo de utilização. Então, em alguns momentos é muito difícil a gente fazer a execução de pontes, onde alguma dificuldade, pontes e viadutos, alguma dificuldade no leito, né? Ou no leito ou na passagem sobre a qual a ponte passa. Essas dificuldades são vencidas pela estratégia que a gente vai observar, né, ao longo desse desenvolvimento. A mesma ideia, né? Falei para pontes, vale para viadutos. Então, em alguns momentos, você não pode cortar o fluxo que existe em uma determinada região. E os viadutos têm que ser construídos de forma a evitar, ou menor, pelo menos minimizar, essa quantidade de necessidade de bloqueios de posições. Então, o conceito envolvido, tá? Eu gosto muito de ilustrar a apresentação desse conceito por meio de um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade. É o poema que diz mais ou menos assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tá? Então, assim, é comum essa situação e, obviamente, a técnica mais comum para a resolução do problema, anteriormente ao pensamento do Gerber, seria a execução de uma ponte sobre o leito do rio. Né? Então, essa execução, por vezes, é muito custosa. Custosa economicamente, custosa ambientalmente. Né? Na época que o Gerber desenvolveu, a gente nem tinha muito essa preocupação ambiental, mas hoje a gente tem. Tá? Então, essa preocupação ambiental acaba sendo também fundamental nos dias de hoje. Então, a execução desse tipo de estaca, ou seja, a execução das fundações, da parte da estrutura que está localizada sobre o leito do rio, acaba sendo muito dificultoso. Então, essa posição aqui é uma posição que se compromete bastante. É muito difícil a execução. Então, a gente pode, por um lado, tentar evitar, quando não é evitável, obviamente, tem situações que não dá, né? A nossa técnica não permite vãos infinitos, né? Vãos de grande magnitude, então até um certo momento a gente não consegue resolver, mas pelo menos a gente pode minimizar, tá? Tanto que hoje em dia a gente já, até pouco tempo atrás, a ponte mais extensa do mundo, 15 quilômetros, que era a ponte de Niterói. Hoje a gente já tem pontes mais longas ainda no mundo. Foi sobretudo em função também das técnicas que o Gerber desenvolveu. Aliado a outras técnicas também, né? A gente fala muito de pontes estaiadas, pênsios, tá? Então são situações onde a gente consegue até elevar ainda mais o nível do vão. Mas como primeira ação de desenvolvimento, o Gerber desenvolveu uma técnica bem simples. Tá? Então a gente vai ilustrar pelo mesmo problema, então, é o mesmo rio que está aqui. Suponha que a gente tenha construído dos dois lados do leito do rio, né, estruturas tais quais a gente está observando. Então, se eu vier a posteriori com a estrutura pré-moldada e sublocar ela nessa posição, ou seja, eu vou colocar ela sobre essa posição aqui, você observa que a gente resolveu um problema, né, um problema de uma outra forma, né? Essa é a viga Gerber. Então, por isso que a gente diz, usando o poema, né, não esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, ou seja, o rio, a dificuldade, ela passa a não existir mais. Não que não exista mais, né, obviamente, é um sentido figurado que eu quero ilustrar, mas a dificuldade ela foi vencida de uma forma diferente. Tá? Então, essa realocação estrutural, ela permite com técnicas relativamente com que a gente execute pontos com melhor qualidade. Então, graças a ele, né, que a gente observou essas ideias. Então, a gente entende por viga Gerber, né, como sendo um conjunto de vigas que elas são ditas com estabilidade própria e sem estabilidade própria, que se associam, né, elas formam um conjunto que tenta garantir a estabilidade, que garante a estabilidade de toda a estrutura por meio de apoios. Tá? Então,
de uma maneira bem simples, pode entender que há dois tipos de viga, tá? As vigas sem estabilidade própria e as vigas com estabilidade própria. Tá? As vigas com estabilidade própria são as vigas, por exemplo, né, do slide anterior, que fazem essas aqui seriam vigas com estabilidade própria. Elas não dependem de outras vigas para serem estáveis, tá? Então elas conseguem sozinhas suportar suas cargas. Só que elas têm uma função interessante também a mais, que é justamente receber as cargas das vigas sem estabilidade própria. Aqui no caso desse problema é essa viga central aqui, viga sem estabilidade própria. Então, basicamente o que a gente faz é uma ideia construtiva em escala, onde uma parte da estrutura ela suporta a si e as demais, e outra parte depende das outras. Tá? Então, por exemplo, essa parte central aqui da estrutura, ela depende fundamentalmente das demais, ou seja, ela se apoia nas demais. E aí onde tem um fato bem interessante. Ao fazer isso, essa parte da estrutura, a parte central, por assim dizer, nesse caso, pode não ser central, vai ver que tem casos e casos, mas essa parte central da estrutura, ela usa as demais como apoio. Então entendemos o seguinte, em uma escala simplificada, a gente poderia dizer assim, as vigas com estabilidade própria, elas são suporte para as vigas sem. O que acontece em geral, tá? As vigas com estabilidade própria, elas se apoiam nas vigas com estabilidade própria. É muito necessário que na análise, tá? No conjunto da análise, a gente faz uma análise em separado, passo a passo. É interessante que a gente sempre estude primeiro as vigas sem estabilidade própria, porque a carga dela, resultante de reação de apoio, as reações de apoio que existem sobre essa viga vão ser ações sobre as vigas com estabilidade própria. Okay? Então, assim, é importante esse entendimento. Elas têm um nível hierárquico, um sem estabilidade, outro com estabilidade própria. Nesse nível hierárquico, as primeiras se apoiam nas segundas, ou seja, as vigas sem se apoiam nas primeiras. Sendo assim, as reações de apoio sobre as vigas sem estabilidade própria passam a ser as ações sobre as vigas com estabilidade própria. Não as únicas, mas parte das ações. Tá? Então, fazendo esse estudo hierarquizado, você estuda primeiro as sem, jogo as cargas sobre as com, eu consigo entender todo o comportamento da estrutura. Então, em geral, essas vigas podem ser classificadas como vigas são vigas isostáticas, tá? Podem não ser também, mas a gente vai fazer a restrição ao uso de vigas isostáticas na disciplina mecânica 1. Mas essas vigas, em geral, podem ser de vários tipos, né? Então, podem ser vigas em balanço, vigas biapoiadas ou vigas biapoiadas com balanço. Então, classicamente, a gente encontra esses três tipos de viga. Tá? Então, vigas em balanço a gente já conhece, são aquelas vigas que são engastadas numa posição e não apoiadas noutra. Essas vigas, em geral, funcionam como vigas com estabilidade própria. Em geral, essas são as vigas com estabilidade própria. A gente tem vigas biapoiadas. Então, vigas biapoiadas são tradicionais vigas com apoio simples e duplo, no caso plano. Essas aqui podem se caracterizar dos dois tipos, tá? Pode ser tanto vigas sem estabilidade própria como vigas com estabilidade própria. E existem também as vigas apoiadas com balanço, que é uma situação intermediária entre as duas. Situação você tem os dois apoios, mas ainda assim você tem balanço. Tá? Essas vigas também, em geral, no caso aqui não é regra, mas em geral, elas são vigas com estabilidade própria. Tá? Elas vão cair nesse caso aqui. Então, apenas as vigas biapoiadas, então aí a gente já consegue ter alguns conceitos. As vigas biapoiadas são os principais candidatos a serem vigas sem estabilidade própria. Tá bom? Porque elas são as únicas que estão nessa possibilidade. As demais vigas bem engastadas, as vigas engastadas e as vigas biapoiadas com balanços, são vigas que são, na maior parte dos seus casos, no caso das engastadas, todos os casos, as vigas com estabilidade próprias, tá bom? Então, a simbologia que a gente vai usar para esse tipo de viga é uma simbologia nova, tá? A gente até agora tratava os apoios simples e duplos, tá? Como a gente estava acostumado.
Eu trago apoio simples com um triângulo com apoio destacado, e a viga dupla, o apoio duplo com triângulo com apoio sobre a terra, ou seja, apoiado sobre a posição churada, e os engastes com só apertamento da estrutura sobre a terra. Então, o novo símbolo que a gente vai ter é justamente para essa posição onde ocorre a transição entre as vigas com e as vigas sem. Essa transição vai ilustrar pelo mecanismo que a gente chama de rotulação, ou rótula. A gente vê muito a gente já viu, né, a gente no estudo que a gente vem fazendo ao longo do PCT, na disciplina de mecânica geral, a gente já estudou as treliças. Então lá a gente já falou sobre o que é uma rótula. Então, essa posição onde as vigas se encontram, as vigas com e sem, é o que a gente chama de posição rotular, ou rótula, tá? Ou dente de Gerber. Tá? Então, a gente tem algumas nomenclaturas para ele. Dando um zoom pequeno lá, expandindo, obviamente, aquela posição, que a gente observa uma situação semelhante a essa. Tá? A ilustração aí é apenas uma ilustração, mas dá a ideia da gente como é a construção desse apoio. Ou seja, existe um apoio que se prepara e outro apoio que se casa com essa preparação. A união entre eles é feita geralmente com material que possui uma elasticidade superior, uma manta de neoprene ou então algum tipo de material, uma almofada, tá? Em geral, almofadas estruturais, que tem a capacidade justamente de receber essa carga e transmitir a carga para a estrutura inferior. Então, o que a gente percebe nesse caso aqui, viga com estabilidade, viga sem estabilidade própria. Então, essa viga aqui, ela se apoia sobre a outra. Então, essa reação de apoio que a gente encontra aqui, essa é a reação, ela passa também uma condição de ação sobre a primeira. Tá? Então, a ilustração que a gente faz para a rotulação, essa ilustração bem simples aqui, ou seja, simplesmente um círculo aberto. Um círculo, tá? Um círculo na posição rotular. Tá? A gente não ilustra o apoio na viga Gerber como a gente ilustra um apoio geral, no caso simples duplo ou triplo. Ilustra ele como apoio rotular. Quando eu vejo esse apoio rotular, eu entendo que a situação estrutural é essa, ou a irmã inversa dela, porque a rótula pode ser tanto assim quanto o contrário. Então, eu poderia ter uma situação onde a viga do lado direito se apoia sobre a viga do lado esquerdo. Tá? Isso vai acontecer. Dois casos. E a simbologia é a mesma. Eu quero dizer isso. Tanto a simbologia para essa situação aqui quanto para essa vai ser simplesmente essa que está apresentada aqui no slide que vocês estão vendo, tá? O vídeo que vocês estão assistindo. A gente vê também muito essa situação, né? O uso desse semelhante nas estruturas pré-moldadas, onde a gente abre um parêntese, né? As estruturas pré-moldadas vieram para ficar, motivo de orgulho para a engenharia civil, ver que a gente consegue construir as coisas de uma forma mais ágil, tá? De uma forma mais industrial. Então, assim, quando eu comecei a dar essa disciplina lá, quase 10 anos atrás, a gente falava muito pouco de estruturas pré-moldadas sendo executadas na nossa região. Hoje a gente já tem algumas empresas trabalhando com qualidade, tá? E a gente já tem grandes edificações em Mossoró que foram usados esse tipo de conceito, tá? Grandes estruturas mesmo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai começar a falar também dos primeiros edifícios construídos, de múltiplos pavimentos, mais de 10 pavimentos, construídos com esse tipo de técnica, tá bom? Eu guardo agora na lembrança, pelo menos aqui em Mossoró, obras bem recentes, importantes com técnica. Na leste-oeste, né, que é a avenida que liga ao FES ao centro, ou essa região aqui de Mossoró ao centro, a gente tem recentemente construído aquela concessionária de veículos que, eu salvo engano, acho que é da Volkswagen. Tá? Foi toda construída com essa técnica. Então, assim, a gente percebe que é uma técnica muito importante e ela faz muito uso desse conceito, né, de estruturas subapoiadas, ou seja, estrutura que se apoia na outra, conceito de construção do Lego, né? E essa ligação é feita com situações parecidas com essas, com grauteamento, com a ligação do apoio negativo à estrutura. Então, é algo muito interessante.
Tem mais alguns exemplos aqui, né? A gente observa tá, o dente de Gerber aqui, o apoio rotular. Eu gosto só de registrar, né? Que a gente pode chamar assim, dente de Gerber, dente. É essa palavrinha mesmo, porque ela parece, se assemelha a um dente, tá? Ou apoio rotulado. São estruturas como essa daqui, né? Consolos curtos, que são também apoios para a estrutura anterior. A construção de passarelas, né? É uma parte que o Mossoró ainda está pecando bastante, a gente está devendo muito passarelas a algumas regiões da cidade que já precisam, né? Sobretudo as regiões onde tem o contorno rodoviário, tá? A BR-304, regiões que já precisam, já carecem de pontos adultos e passarelas. O próprio FES é um grande exemplo de situação que precisa de uma passarela há muito tempo, tá? Eu já dou aula há 10 anos e é meio que um prego batido a necessidade que existe da construção de uma ligação entre os campos, né, leste e oeste, sem a ligação, sem passar pelo aquele sinal maluco. É uma complicada e perigosa. Então, assim, são situações onde a gente vai muito usar a condição que o Gerber desenvolveu lá no século de 1890, século XVIII, né? XIX. Então, o pressuposto da resolução desse tipo de estrutura parte da segmentação da estrutura. Então, a gente vai ter que identificar quais são as partes da estrutura que têm estabilidade própria. Tá? Em geral, vão ser as vigas que eu já citei, vigas engastadas e vigas biapoiadas com e sem balanço. E as demais vigas vão ser classificadas como vigas sem estabilidade própria. Nesse exemplo que a gente verifica, então, o marco divisório entre as vigas com e sem, em geral, são as rótulas. Quando a gente tem duas rótulas, fica até simples, porque eu entendo que entre as duas rótulas eu tenho a segmentação. Então, essa parte da estrutura, ela se apoia sobre as outras partes, se apoia sobre as partes laterais. Então, essa aqui é uma viga sem estabilidade própria, e essas duas aqui são vigas com estabilidade própria, vigas com estabilidade própria. Então, só dependem de si para resistir aos esforços e transmitir para as fundações. Tá? Então, a segmentação é feita da forma hierárquica, né, como eu já citei lá atrás. Essa peça que tem estabilidade própria, sem estabilidade própria, ela fica num nível hierárquico superior, justamente porque as cargas delas vão ser ações sobre a outra. Então, quando você resolver essa estrutura, você está encontrando uma reação de apoio aqui, é a reação no ponto C. Essa reação no ponto C vai ser uma ação no ponto C na outra estrutura. Esses valores são iguais, tá? Entendendo que toda estrutura trabalha de forma unida, né? Como um objeto unificado. Então, uma reação de apoio que você encontra numa posição, ela vai ser ação sobre outra. Então, no fundo, ela é um esforço interno, ou seja, uma ação interna da estrutura, tá? Não com um carregamento externo. A resolução vai ser sempre por esse caminho, tá? A resolução convencional resolve as vigas sem estabilidade própria, traça os seus diagramas e resolve em seguida as demais estruturas. Então, eu preciso resolver naturalmente essa estrutura por causa da reação de apoio que existe aqui. A reação no ponto C e a reação no ponto F são ações. Então, reação no ponto C, eu vou chamar de reação no ponto C, sentido contrário, e reação no ponto F. E aí só assim, só depois disso eu posso resolver a estrutura e essa outra estrutura, tá bom? Fazer sempre essa segmentação. Na aula ao vivo, provavelmente de terça-feira, para a turma da manhã, e na aula de segunda-feira, amanhã, né, da tarde, a gente vai fazer um exemplo de, tá bom, vigas de Hermes. E aí, para terminar, né, deixar um poema completo, né, do Carlos Drummond de Andrade, porque eu vejo ele como uma visão metafórica acerca do que o Gerber desenvolveu e a importância dele para esse tipo de problema estrutural, né. Vocês vão ter que ouvir minha voz mais um pouquinho. Quem quiser já pode parar o vídeo, vocês estão numa oportunidade assim, nas aulas ao vivo, vocês têm que me ouvir recitar poesia, tá? Então diz que no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento nas minhas
retinas estão fatigadas. Eu me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. Ou seja, as dificuldades que a gente encontra naturalmente na vida, que hoje inclusive a gente vive uma grande, né, pandemia, distanciamento social, adoecimento de parentes, amigos, no fundo são essas pedras que a gente encontra no caminho. Quero dizer para vocês que as pedras passam, tá? A gente encontra sempre uma alternativa e, e eu agradeço a todos aí. Um forte abraço. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai tratar de vigas inclinadas.